Olá, irmãos. Vamos para esse segundo vídeo dessa série. Podemos orar a Deus pedindo cura e prosperidade? Bom, vamos ver o que as Escrituras dizem e por que nós não vemos mais, de modo geral, isso acontecendo na vida das pessoas. Bom, o fato é de que, porque o Senhor Jesus não está no meio dessas orações. Quando vai um pastor de uma religião lá no hospital, e ele é pago para isso, ele está sistematizado dentro de um sistema, logo não há mais liberdade do Espírito Santo agir, ele bota a mão na cabeça do enfermo para curar, e o enfermo piora, às vezes vem a óbito, é porque o Senhor não está sistematizado. As teologias, as faculdades teológicas, ele tem liberdade, como a autoridade dele foi posta de lado, ele não pode agir. Mas vamos ver o que as Escrituras falam sobre orar para ser curado. Sim, porque Deus não iria querer nos dar saúde, né? E nos dar o pão à mesa, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Vamos ver então o que diz as Escrituras em Tiago capítulo 5, verso 14. Está alguém doente? É uma pergunta. Está alguém entre vós, entre os irmãos doentes? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente. E se houver cometido pecados, lhes serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros para que sarareis. E a oração feita por um justo tem muito em seu efeito. Elias orou e as paixões e emoções que haviam não impediram a sua fé. Ele orou pedindo para que chovesse, não chovesse por 3 anos, não choveu. Orou pedindo chuva, Deus enviou a chuva, a terra produziu o seu fruto. Então Deus ele não tem compromisso com os nossos sentimentos. Elias teve medo, porque achou que estava sozinho. Deus disse para ele que tinha mais 7.000 que ele separou. Deus ele tem um compromisso com a palavra dele. Vamos ver aqui o porquê que ficamos doentes. Esse é o primeiro fato. A doença ela vem pela origem do pecado. Quando Adão pecou, a nossa constituição fisiológica ela morreu. Toda alma que pecar morrerá. Então a nossa constituição fisiológica ela morreu. Então nós nascemos mortos em nossos pecados, em nossas ofensas. Então o que nos adoece até a morte do corpo físico é o pecado. O pecado, se não fosse o pecado, nós estaríamos como os irmãos do passado, os crentes do passado, que tinham viver até 900 anos, 1000 anos, 700 anos. Nós iríamos, melhor dizendo, eles estariam vivos até os dias de hoje, com 3, 4, 5, 6 mil anos, e nós viveríamos pela eternidade neste corpo aqui. O pecado adoece. 1 Coríntios capítulo 11 diz: porque tem muitos entre vocês doentes por tomarem a ceia do Senhor indignamente. Ou seja, quando usam o nome do Senhor sem ele estar presente naquilo que está sendo feito ou dito. O estar presente significa estar de acordo. Vamos ler então 1 Coríntios 11, 27 ao 29. Portanto, todo aquele que comer o pão representa a presença do Senhor Jesus, não é a presença, né? É só um pão, mas representa a presença no meio dos irmãos. Mateus 18 dias, ele fala, onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ou seja, com a minha presença, com a minha autoridade, ele concordando com aquilo, eu estarei ali no meio. Então o pão representa essa presença, a ceia do Senhor. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue, contra a presença do Senhor ali naquele mundo confesso. Onde nós encontramos um grupo de irmãos dizendo, eu sou cristão, eles estão dizendo para o mundo que o Senhor Jesus está com as ações deles. Porque o mundo não sabe o que é ser um cristão. O mundo vai aceitar o que se disser. Se disser, ser cristão é proibido beber vinho, ser cristão pode beber vinho. O mundo não sabe, ele vai aceitar o testemunho que ele vê. Se nós dermos um falso testemunho,
O Senhor não está ali no meio. Qual é a consequência de nós usarmos o nome do Senhor sem Ele estar no meio? Continua o texto. Examine cada um a si mesmo e coma do pão e bebe do cálice, pois que come sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então nós vimos a causa, então. Qual é o resultado, a consequência dessa causa? Verso 30. Por isso que há entre vocês muitos fracos e muitos doentes, e muitos que morreram. Então muitos morreram prematuramente, porque Deus tirou da terra aquele que estava dando um mau testemunho, como foi o caso de Ananias e Safiras, em Atos capítulo de número 5, se não me falha a memória, aonde eles eram o corpo, a representação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus era para estar no meio, mas eles retiveram parte do dinheiro e mentiram que tinham dado junto. Então eles caíram mortos ali. Como em 1 Coríntios capítulo de número 5, 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo manda tirar para fora o irmão que estava dormindo com a madrasta, para a destruição da carne, ou seja, para a morte do corpo físico, porque ele era irmão e não ia perder a salvação, ele ia para a vida eterna, mas ia ser castigado na carne. Então nós temos que entender a causa das doenças. Então qual era a causa de irmãos adoecerem? Morrerem cedo, precocemente, é limpar o nome do Senhor Jesus na expressão corpórea aqui na terra, que é a igreja. Então 1 Coríntios 5, um irmão dormia com a própria madrasta. E o apóstolo Paulo falou para a igreja: por que vocês aceitam isso como se fosse normal? Por que vocês não tirem do meio para que o mundo entenda que a igreja não aceita isso? Para que o mundo tenha um testemunho da igreja, do corpo de Cristo na terra, para que o mundo saiba quem é o Senhor Jesus através do seu corpo. Mas se o mundo vê isso acontecer, então eles vão entender que pode, que é certo, é esse o testemunho. O Senhor Jesus não está nesse tipo de testemunho. Aí vão lá e tomam a ceia. E aí vem a consequência. O castigo, a disciplina, a doença. Hebreus capítulo 12 diz: Deus açoita e disciplina o filho que ama. Se estáis sem disciplina, sois bastardo. Então o irmão foi tirado para fora e Deus o disciplinou. Em 2 Coríntios capítulo 2, ele se arrependeu, foi devolvido para o corpo. Se ele fosse do mundo, se ele não fosse salvo, ele não ia se arrepender, ia continuar lá no mundo lá. Mas como ele era um salvo, e não pode se perder a salvação quem é salvo, mas é disciplinado, então aí está a causa. Como que eu vou orar para Deus curar um irmão, se aquele irmão vai gastar os olhos dele na pornografia, vai gastar o dinheiro dele com amante, com vícios, com glutonaria? Então, quando se faz essas campanhas mercadológicas da fé, sistemática, venha para a igreja tal que Deus vai te curar, 7 campanhas, não está se levando em conta que o Senhor Jesus não está nessa palavra. A autoridade dele não está ali. Ele não se fará presente naquele lugar para curar. O diabo pode até curar, para fortalecer o falso corpo, para fazer parecer que o Senhor está naquele meio ali. Ainda mais se a pessoa que foi lá buscar cura não pertence ao corpo, não é salva. Então o Senhor Jesus não vai disciplinar quem não é seus filhos. Hebreus capítulo 12. Se estáis sem disciplina é porque não sois filhos de Deus, sois bastardos. O mundo não recebe a disciplina que o crente recebe, porque o mundo já tem a condenação eterna, que é o lago de fogo e enxofre. Mas o crente, ele é disciplinado, ele é açoitado, e até ele é tirado a vida física. 1 Coríntios capítulo 3. Se a obra que a gente fizer for mal feita, Deus nos destrói fisicamente, todavia o nosso espírito é salvo. 1 Coríntios capítulo 3. Veja a importância de se saber a causa de o porquê eu estou orando antes de orar, para que Deus esteja comigo naquela oração. Se a oração não for no nome, ou seja, na vontade do Senhor Jesus, ele não estará presente, nada vai acontecer. Vamos voltar lá para Tiago então. Está alguém de vós doente? Está alguém entre vós doente? É uma pergunta. Chama os presbíteros da igreja, os irmãos mais velhos, os que iniciaram a obra naquele lugar.
e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente. Qual é a causa da doença? E o Senhor o levantará. Se houver cometidos pecados, eles serão perdoados. Possivelmente é pecados. Tem a preposição se, porque também Deus permitiu Paulo ser açoitado e preso sem ter cometido pecado nenhum. Mas Deus não é Deus de confusão, um Deus masoquista. Eu não tenho nada que fazer aqui, vou queimar as orelhinhas da formiga com a lupa, né? Vou descer lenha no apóstolo Paulo. Não, Deus é um Deus de ordem. Paulo sofreu a perseguição de ser preso, açoitado e amarrado na cadeia, em Atos capítulo de número 16, porque Deus tinha o propósito de salvar a vida do carcereiro, que vendo toda a injustiça que Paulo sofreu, Paulo cantava e adorava a Deus. Como esse cara tem essa alegria, essa felicidade, não está praguejando o governo, dizer que o governo é do diabo, que temos que se voltar contra o governo, temos que buscar novos governantes e pegar da espada. Nada disso Paulo fez. Como ovelha muda, ele foi para o matador. Oh, glória! Isso, como esse testemunho do Senhor Jesus na vida de Paulo, gerou a salvação do carcereiro e de toda a sua família. Atos 16, 31. 16 em diante. Então Deus pode permitir uma enfermidade para o irmão parar no hospital, enfermeiros, médicos serem salvos, depois vem a cura. Mas, de via de regra, o Senhor leva os evangelistas para essa obra e a doença mesmo vem normalmente por pecados. Continua aqui, a oração da fé salvará o doente. O que salva o doente? É a oração da fé, não é a oração da emoção, do desejo de curar. É a oração sobre o mandamento do Senhor Jesus para aquela cura. Bom, continuando aqui então. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns aos outros, irmão. É muito difícil para um irmão chegar em outro, porque nós não vemos fisicamente o Senhor Jesus, né? Então, dobrar o joelho e falar para um Senhor que a gente não está nem vendo é fácil. Mas chegar diante de um irmão é mais difícil. Vamos pegar a base. O apóstolo Tiago está sistematizando. Então, se existe alguma sistematização, está nas Escrituras, não nas faculdades teológicas, né? Que ele está pegando as falas do Senhor Jesus de Mateus 16, onde ele edificaria a igreja. Mateus 18, onde ele traz princípios como: onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. E aí ele vai dar a chave do ligar e desligar. Vamos ler lá. Mateus capítulo 18, verso 14. Assim também não é a vontade do Pai, assim também não é vontade do vosso Pai que está nos céus, que nenhum dos pequeninos se perca. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, entre ti só e ele. Mas se não te ouvir, leva contigo 2 irmãos, para que pela boca de 2 testemunhas seja confirmada. E se não escutar, diz a igreja. E se não escutar a igreja, considere-o como um pecador gentil. Não é para afirmar que ele não é um irmão. Olha, não é um irmão, é para considerar. Porque o comportamento, o testemunho dele é de pecador e gentil, não é de irmão. Não é de alguém que teve encontro com o Senhor Jesus na estrada de Damasco, como nós vimos no vídeo anterior, no primeiro vídeo. Se você não assistiu, assista lá. Então o comportamento desse irmão é como alguém que segue a Netflix, que segue Pablo Marçal, que segue... aí me esqueci o nome, Edir Macedo, etc, né? O comportamento desse irmão é como alguém que segue o mundo. Então a gente o adverte uma vez, chama 2 testemunhas, conte a igreja, se não adiantar, o considera o gentil um pecador. Foi o que Paulo fez em 1 Coríntios. As cartas para a igreja estão normatizando, estão especificando, doutrinando, são as doutrinas para a igreja, o que o Senhor Jesus nos trouxe de base. Então Paulo fala, como que um irmão está cometendo tal prática e continua no meio de vocês, tomando a ceia do Senhor, etc. Tire ele do meio. Mandamento do Senhor Jesus. Tire-o do meio, não é mandamento de Paulo. Então Tiago está trazendo essa normativa aqui agora. Mas se não ouvir, leve contigo 2 ou 3 testemunhas. E se não escutar ainda, conte a igreja. E se também não escutar a igreja, considere
um gentil pecador. Em verdade vos digo que tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Então a autoridade do Senhor Jesus começa lá em Mateus 18, lá em cima. Onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Termina aqui. A autoridade, o que ligardes na terra será ligado no céu. Ou seja, o que ligardes na minha autoridade. Tirar o irmão do meio é meu mandamento. Tirou? Está na minha autoridade. Ligou o irmão ao meio? Está na minha autoridade. Então o ligar e desligar essa autoridade é de confirmar se o Senhor Jesus está no meio do testemunho prático. Se é o mau testemunho, Hebreus capítulo 12, vem o açoite, vem a disciplina do Pai. Então como que eu vou orar para o irmão ser curado se era para eu até tirar ele do meio? Para que Deus o trate lá fora? Bom, agora entendendo que os irmãos tiveram encontro com o Senhor Jesus na estrada de Damasco, colocaram para fora todo o conhecimento sistematizado pelos homens, do mau testemunho que se prostitui com o Deus desse mundo, e estão se corrigindo em amor uns aos outros, em amor, porque amam o Senhor e querem que o mundo veja o testemunho do Senhor através do corpo. Agora sim, nós vamos voltar para Tiago e orar pelo irmão enfermo para ele ser curado. Voltamos lá então em Tiago. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Mas para houver perdão do pecado, tem que haver a confissão. Verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração da fé pode muito nos seus efeitos. Aí ele vai contar. Então nós temos aqui primeiro que entender a raiz da doença, que é o pecado original. E pode um irmão estar doente, estar em plena santidade, porque também pode ser pecado futuro. Eu lembro que eu orava pela uma irmã, né? Por que Deus não curava ela da paralisia, né? E perguntava para Deus, assim, por que Deus permitiu ela ser paralítica, né? Se ela era tão boa, ela era até vereadora numa cidade lá, né? Isso há 20 anos atrás. E aí Deus nunca me deixou sem resposta. Eu agradeço a Deus por isso. Hoje eu tenho perguntas sem resposta, mas eu sei que ele vai me responder, como anteriormente você me respondeu. Mas aí eu conversando com ex envolvido com drogas, tráfico e tal, que é parente dela, e eu comentei, falei até com o Senhor, por que a tua tia é assim e tal, que é sobrinha dela. Aí ele me disse, irmão, você nem sabe, ela é amante de um homem casado. Eu, paralítico? Como assim? Paralítica, mas os desejos, tudo funciona normal. E aquilo ali foi uma resposta do Senhor para mim, né? Imagina com as pernas inteiras o que não faria, né? Então, às vezes, o que acontece? O irmão, ele é santo, ele vive em santidade, mas por causa daquela doença, por causa daquele espinho na carne. Paulo diz, ele fala lá, para que eu não me ensoberbecesse, soberbo é um pecado, me foi posto espinho na carne. Então Paulo ia se ensoberbecer se não fosse espinho na carne. Orei 3 vezes para Deus tirar de mim, Deus não tirou, e disse a minha graça te basta. Então às vezes Deus não vai curar, não vai responder a oração. Por quê? Porque Deus sabe como manter os seus filhos em comunhão com Ele. E às vezes aquele espinho na carne é necessário. Às vezes o irmão vai ter uma deficiência física ali, que vai mantê-lo mais constantemente em joelhos, em oração. Eu lembro de um casal de irmãos que saía da fábrica, pegava a bicicletinha, ia para casa, ia de bicicleta ter comunhão com os irmãos, oração nas madrugadas e visita em hospital constantemente. Faziam lá umas pipocas, não tinham recurso, eram muito pobres, né? Levavam no hospital e era aquela comunhão constante. E o irmão, ele começou a pedir prosperidade e Deus, né, deu. Ele trabalhava na Paquetá e ele começou a trabalhar com couro, viram a vontade dele, deram faculdade, na época a empresa dava, começou a viajar para a China. Lá conheceu muitas mulheres e dizia que se Deus desse prosperidade era para ajudar os irmãos e tal, mas começou a ter casos com essas mulheres. A mulher aqui sozinha, eles ficavam um mês lá, não resistiu por muito tempo à pressão, dizendo não pode, mas o conforto do dinheiro dá tudo que se quer, né?
começou a ter relações, choravam muito, se arrependiam, mas voltavam às práticas. Por fim, há uns 8, 9 anos atrás, eles tinham assumido um relacionamento aberto, né? Já estavam totalmente fora da comunhão com o Senhor. Não tenho mais contato, nunca mais soube deles, se estão vivos, se o Senhor já não recolheu eles para tirar esse testemunho, botou uma AIDS ou qualquer outra doença para disciplinar. Mas graças a Deus, aonde eles iam, os irmãos tiraram eles do meio, né? E por muito tempo eu orei para que o Senhor os trouxesse de volta ao arrependimento, né? Eu não tenho mais orado, o Senhor não tem me colocado outras necessidades, a gente tem que orar na vontade do Senhor, não na nossa, né? Não nos nossos sentimentos. Então, claro que nós podemos orar, irmãos, para cura, claro, devemos, mas a principal doença é o pecado, então nós devemos buscar a comunhão com o Senhor, o encontro na estrada de Damasco, para Ele nos orientar em qual barco pegar, se o barco vai afundar, se não vai, qual empresa trabalhar, com qual pessoas nos relacionar, tudo isso no encontro pessoal com Ele vai nos orientando, Ele é o cabeça. Mas há uma necessidade de abandonarmos o medo, a insegurança, etc, né? Eu ia encerrar nesse vídeo, mas o Senhor pede para eu parar agora, deixando continuidade para próximos vídeos aí, querendo Ele. Então fiquem na paz de Deus, que Deus nos abençoe até a sua preciosa e maravilhosa vinda, em nome do nosso Senhor Jesus.